Qual que é o percentual que você ganha só por deixar o seu dinheiro à vista aplicado hoje? Hoje, numa renda fixa, aí paga coisa de quase 1%. Vamos colocar 1% ao mês. 1%, vai. Mas vamos ser um pouco conservador, vamos pôr 0,8%. Certo. Temos aqui 0,8%. Num financiamento, hoje a taxa, quanto que o cliente ele vai pagar só de taxa para se ter o mesmo bem? Hoje deve estar por volta de quase 2%, né? Tá. Daí para mais? Porque se a Selic... bancos, a Selic hoje 14,25. Tá 14, vai 2,5, né? Porque tem absurdo. É muito caro. A gente vê um exemplo em média, vamos colocar 1,7, 1,8. Peraí, então, para você pagar para ter aquele dinheiro. Lembrando que um ponto muito crucial é que você precisa ainda ter uma entrada. Sim. Desse dinheiro, desse financiamento, certo? É verdade. E aí depois a gente vai para um consórcio que é uma outra linha de crédito. Então, peraí, ó, o Marcelo, ele quer aquele imóvel. Como que ele vai fazer para ir chegar naquele imóvel? Organização. Entendeu? Ele precisa estar organizado para que ele faça mais com o dinheiro dele. Perfeito. Entendeu? Aí a gente joga para um consórcio onde a taxa de administração é 0,07. 0,07? Mês. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso episódio número 89, gente. Já passaram 88 pessoas por aqui, pessoas que cada uma com a sua especificidade, a gente aprendeu muito com cada uma delas e acredito que o conteúdo que a gente procura levar para você aí que nos assiste é justamente esse, aprender um pouco mais, né? E eu quero aproveitar você que não é inscrito no nosso canal e pedir essa colaboração para você se inscrever no nosso canal. Falta pouquinho para a gente atingir a nossa meta de 5 mil inscritos, né? Que aí depois a gente vai ter outra meta de 5 milhões de inscritos. Aí vocês têm que ajudar a gente novamente, tá bom? Então, e você que é inscrito, eu quero agradecer você que é inscrito no canal, tá bom? E hoje, gente, eu vou bater um papo com ela aqui. Deixa eu pegar as qualificações dela aqui, que é muitas, mas eu vou falar só um pedacinho aqui, viu? Ela atua no mercado securitário, é especializada em alavancagem patrimonial, além de ser cristã, esposa e mãe. Tô aqui com a Lilian Poli. Lilian, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda ao Metamorfose, viu? Eu que agradeço, viu, Marcelo, a oportunidade. É um prazer vir aqui participar, conhecer aqui seu espaço, que é muito lindo. E também adorei a iniciativa de levar aí conteúdo para a população, né? Trazer vários segmentos, informações, um pouquinho mais específico em cada área para ajudar de pouco em pouco a formar uma opinião mais consciente da população, né? Legal, esse é um intuito mesmo, né? Levar essas informações. Bastante. Ô Lília, como que você entrou nesse ramo de seguro? E esse é o momento dos nossos parceiros, as empresas que apoiam o nosso programa. Eu quero agradecer ao Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2, daqui da cidade de Miguelópolis, o nosso amigo Aidan. Um grande abraço a todo o pessoal do Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2. Agradecer ao Grupo Ao Barulho, na pessoa do Denir Barulho e todo o pessoal da diretoria lá. Um grande abraço a todo o pessoal do Grupo Ao Barulho. Agradecer também ao Araque Suplementos, né? Do nosso amigo Rogério Araque, que distribui também a Venom Labs, grande marca de suplementos, que inclusive a creatina é 100% creatina aí, um ótimo produto aí que eu próprio consumo. Um grande abraço, Rogério Araque e todo o pessoal do Araque Suplementos. Mandar um abraço também para a Granja Progresso, do meu amigo e primo Múcio Miguel Júnior. Juninho, muito obrigado pelo apoio ao nosso programa aqui, tá bom? Um grande abraço a todos os colaboradores da Granja Progresso. E agradecer também a Vivimar Alimentos. Muito obrigado a todo o pessoal da Vivimar Alimentos por apoiar o nosso programa. Eu entrei muito nova, né? Eu comecei a trabalhar com seguros, eu tinha 17 anos. Nossa, então você já é veterana no negócio. Já é bastante tempo, já desde os meus 17 anos eu morava em Orlândia, sou natural de Orlândia, né? E aí eu fazia RH na época, trabalhava numa empresa lá. E aí eu saí da empresa e porque eu fazia RH, uma corretora de seguros me chamou para trabalhar de secretária, muito nova, né? Entrei para trabalhar e sempre gostei muito de vendas.
E aí, tô lá de secretária, e chegava alguém, eu preciso disso na minha pólice. Então, aqui a gente já consegue melhorar. Eu nem sabia o que que era, e eu estava vendendo lá para o cliente. Então, Que com legal. 18 anos, eu já comecei a ter uma carteira de clientes dentro dessa corretora. Com 16 anos? 17 para 17, 18, 18. aham. Aham. E aí, eu saí de lá com 20 anos. Eu saí dessa corretora de seguros. E aí, quando eu saí, que os meus pais iam vir para Guaíra, eu saí e falei, o que que eu vou fazer, né? Fiquei na dúvida. Eu gostava muito de arquitetura, até hoje eu gosto muito, Que né? legal. Mas eu falei assim, mas eu também sou apaixonada no seguro, né? Porque o seguro a gente brinca, ou ama ou odeia, não tem como. E aí entrei, comecei a trabalhar sozinha, porque eu saí, nós viemos para Guaíra, meus pais vieram primeiro, aí eu fui fazer o curso, né? De corretor de seguros, que precisa ser aprovado pela SUSEP, né? Tem que ter Passar uma. em todas as áreas. É Hum, igual o advogado presta para a hum, OAB, o corretor presta para a SUSEP, né? uhum. E aí eu tirei carteira plena, né? Porque existem níveis na SUSEP, então o que eu tirei foi o pleno mesmo, que contempla todas as formações, desde vida, previdência, desde demais ramos, lucro cessante, enfim, né? E continuei trabalhando, aí chegou num ponto, comecei sozinha, fui indo, fui atendendo, atendi a pé os A meus sua empresa era clientes. você. Era eu. Aham. Era eu, e aí ia desse jeito, até que chegou um ponto que, glória a Deus, a gente abriu o escritório, montei equipe, né? Começamos de um, com dois, com três. Hoje nós já contamos com 7 pessoas na Que equipe. legal. E aí que eu decidi migrar para o consórcio, né? Foi porque eu já estava tão saturada de clientes, eu já tinha tanto que eu não conseguia dar atenção para eles, que eu gostava. Uhum. Então, eu chego no atendimento, eu gosto de olhar a operação do meu cliente, entender o Legal. que ele precisa. Uhum. E isso demanda tempo, né? Enquanto isso, outros clientes estavam mandando cotações e querendo respostas, né? Uhum. E aí, então, eu precisei, falei, olha, agora eu preciso delegar. Aí tem a minha equipe muito bem distribuída as funções. E eu falei, mas eu ainda preciso vender, que eu gosto de trabalhar, eu gosto disso aqui, eu não gosto de ficar, eu amo ficar com a Uhum. minha equipe e tudo Uhum. mais, mas eu gosto de atender. Uhum. E aí chegou um convite de um gerente comercial, né? Ele falou, olha, vem para o segmento, você vai gostar, eu acredito que tem tudo a ver com o seu Em que ano perfil. que foi isso, assim? Que tempo? Foi o ano passado. Ah, então é recente também. Eu já Aham. trabalhava com consórcio, Sim. já fazia, já tinha algumas, um exemplo, já batia uns milhões lá vendidos, mas Uhum. assim, esporádico, né? Mas que eu defini realmente que eu consegui delegar o setor securitário para minha equipe e eu ficar no setor de consórcios em atendimento foi no ano passado, em março do ano passado. Então eu acabei de comemorar um ano focado exclusivamente para alavancagem, para criar estratégia para os meus clientes dentro do segmento de consórcio. Nesse período aí, antes desse um ano atrás, teve um salto muito grande no seu faturamento? Ou foi gradualmente, assim, devagarzinho? Como que foi? Foi gradual, Foi viu? gradual. Foi gradual. Aham. Que legal. O consórcio, ele realmente ele potencializa muito. A Uhum. gente fala que ele é muito poderoso porque ele faz o que nenhuma aplicação financeira faz. Então, depende do que a gente viu o mercado, a forma que ele tem se comportado, não é que o produto às vezes vai me pagar muito mais, né? Uhum. Porque a quantidade de pessoas buscando ele, Existe uma demanda, no uma caso. demanda muito alta. E você acha que é por conta da Selic tá alta, os juros, pessoa que pensa mais assim ou não? Olha, foi pós-pandemia, viu? Ah, então já faz um tempo. Na Ah. verdade, o consórcio ele é um produto que ele é brasileiro e nós temos dados pela ABAC que ele nunca teve uma decrescente, ele sempre se veio numa crescente Uhum. em créditos, em consorciados ativos, né? Em entregas de bem, porque existe um número para crédito, para segmento, o número de consorciados que aderem, né, ao produto, mas também existe o número da entrega das contemplações. E Sim. dentro desse produto, que é uma linha de crédito, a gente vê que desde quando se fundou o consórcio, ele veio crescendo. Só que numa pandemia, como a população, principalmente a população brasileira, ela mudou a forma de pensar, aí ele deu um pulo, aí ele deu um start.
E aí hoje as pessoas, elas já é normal, né? Como a gente viu muitos óbitos durante a pandemia, hoje as pessoas elas se preocupam mais com saúde, Verdade. elas se preocupam Vão até mais mais na com academia, né? intelecto, É verdade. então elas se preocupam mais com o financeiro, né? Porque elas sabem o que pode custar o amanhã delas. Então, a mentalidade do brasileiro, ela vem sendo mudada. E o consórcio, ele casa exatamente com isso, que é um planejamento mesmo. Então, as pessoas... Aí a gente começa a ver, um exemplo, grandes players, milionários, tudo aderindo um limite, né, um crédito que ele consegue reutilizar ele e não perder, às vezes, uma rentabilidade do que, às vezes, ele pagaria à vista para fugir de um financiado, entendeu? Então, o salto mesmo foi pós-pandemia. Mas você falou, tô com um assunto legal de falar. Os grandes players, eles sempre jogaram esse jogo aí, ou não? Sempre Não jogaram é que esse foi jogo. depois da pandemia, né? Não é que foi, é isso, Esse, não né? é que foi depois da pandemia. Eles, né? Agora o pessoal que foi Eles já entendendo. têm patrimônio já de muito tempo, né? Mas assim, o salto muito grande, igual um exemplo, quem não ouve falar de Pablo Marçal? Quem não conhece? Na internet não tem jeito, né? Não tem jeito. E é um dos grandes players do mercado que é totalmente adepto a consórcio. A compra de patrimônio dele é só através de consórcio. Imóveis é através de consórcio. Os automóveis dele, como são automóveis assim, de milhões, Tem que ser com carta consórcio. de crédito, entendeu? Não que eles não tenham dinheiro. Eles Mas não até compensa tirar o dinheiro ali, né? Que tá girando ou tá rendendo. não pra, né? compensa. Hoje a gente vê uma Selic que ela tá em média de 14,25, né? Já tem estudos, né? Eu tava numa imersão agora, final de semana, em Alphaville. Você foi lá. Ah, eu vi uma foto sua com o Marcos Paulo. Aham. Ah, então foi agora, achei que era antiga. Não, foi agora, foi esse que final de legal. semana. Então eu tive sorte de chamar aqui. Ó. Aí. Ah, Não, e a gente precisa estar no meio, né? Como Sim. eu foco muito em alavancagem patrimonial, estratégia, ver como que a massa está se comportando para trazer para os nossos clientes, né? Então eu preciso sempre estar nisso. Então eu sempre estou viajando, buscando, a minha agenda já é amarrotada justamente por causa disso. E uma das palestras que nós tivemos foi com um dos sócios, ele é sócio de uma das maiores casas de investimento da XP, que mostra que a progressão, muito provável que finalizou 2025, a Selic vai estar em média de 15% já. É a projeção. Então, assim, é um cenário que só tende a crescer e ganha quem faz antes. É verdade. Entendeu? Em meio à crise, tem gente que está criando, né? Então, a gente precisa realmente antecipar essas atitudes para tomar decisões mais conscientes, para lá na frente não se estrepar ou qualquer coisa assim, né? Você acha que o brasileiro, ele falta, assim, uma educação financeira? O que você acha sobre isso? Com certeza. O que você vê algum tipo de solução? Primeiro, educação, né? Não tem como a gente mudar. Mas de base mesmo, você fala? Ou depois de velho aprender alguma coisa? Olha, eu vou te falar que depois de velho já ajuda, viu? Porque a gente vê por nós, as nossas escolas não tem matéria de educação financeira. Não se ensina. Ensina sobre uma fórmula de Bhaskara, ensina sobre elementos químicos, ensina sobre físicos, mas não se ensina como utilizar o dinheiro. Né? Verdade. Então, a gente vê que se vier de berço, sim, é muito bom, né? Que é uma base que a criança ela tem. Mas nunca é tarde para aprender alguma coisa. Você não acha que, infelizmente, a cultura nossa, o dinheiro, parece que é como se fosse um tabu, né? Conversar sobre dinheiro, parece que não é? Você sente isso também? É bem isso mesmo. As pessoas, elas não entendem, elas não sabem administrar dinheiro. Hoje a gente vê que o dinheiro, ele domina, hoje e sempre, né? O dinheiro, ele domina a maioria das pessoas. Por exemplo, se você tá bem financeiramente, já é meio caminho andado. Quantas pessoas entram em depressão por falta de dinheiro? É verdade. Quantas pessoas entram em separação de casamentos por falta de dinheiro? Quantas pessoas criam filhos problemáticos por causa de dinheiro? Verdade. Né? Então a gente vê que é sim um dos fatores que influencia diretamente na nossa educação. E a falta de aprendizado dele interfere. Verdade. Só que nunca é tarde para a gente aprender. É verdade. Né? Eu não tive na minha formação, eu não tive educação sobre saúde financeira, sobre como trabalhar com dinheiro, sobre investimento, sobre poupar, nada disso. Mas eu aprendi depois de velha. Foi depois de velha? Eu ia te perguntar isso. Não. Velha assim, depois não sei, na idade mesmo. Não, mas assim, foi depois de velha, porque se você ver, meu pai é pedreiro.
né? Trabalhou 21 anos numa metalúrgica lá em Orlândia. Minha mãe dona de casa. Então, assim, o que eu entendi era o quê? Meu pai sempre falava, ó, eu sempre falo para muita gente que eu conheço, que ele é aprendizado. Uma coisa é inteligência, outra coisa é sabedoria, Sim, é né? verdade. É. Então, meu pai, ele foi até a quarta série, mas é uma pessoa extremamente sábia. Ele falava, olha, você não pode ser pato na sua vida. O pato, ele nada, o pato, ele anda, o pato, ele voa, o pato, ele mergulha, mas ele não faz nenhum deles bem feito. Então, você tem Entendi. que focar numa coisa e ser o melhor naquilo. Que Você, legal, hein? Que sabedoria. e aí ele falou, ó, para você chegar no 100, você tem que passar pelo 1. Então a gente tem que ir numa escada. Não adianta a gente querer dar passos maiores do que a nossa perna e saber sentar em qualquer mesa. Perfeito. Educação é o princípio. Então não importa se você tá numa mesa de grandes, numa mesa de pequenos, você tem que ser a mesma pessoa e você tem que tratar todo mundo de igual para igual. Então esse assim, é o que eu levo de fundamento. Agora, aprendizado a gente tem sim que correr atrás, porque faz diferença. Fez na minha e com certeza na do meu filho, porque eu vou ensinar ele conforme aquilo que eu tenho, né? E aprendizado é todo dia, né? A gente está aprendendo, tudo está mudando. Não é igual na época dos nossos pais, avós, que as coisas demoravam muito tempo para mudar. Hoje não, você piscou, já mudou tudo. Então a gente tem que Tecnologia. estar muito ligado, né? Ô Lília, você é disciplinada? Olha, eu posso me considerar uma pessoa disciplinada, mas ainda falta muitas coisas para me disciplinar mais, viu? Mas isso é temperamento ou você percebeu que você precisava ser disciplinada para seguir Bom, eu sempre fui muito metódica. Ah, sim. Eu sou uma pessoa que hoje eu sou Aham. mais metódica. Então, por exemplo, as minhas coisas, igual a hora que eu abro meu computador, já tá lá. O e-mail, o outro e-mail, essa aba, essa. Se não tiver Certo. naquilo, já me bagunça a minha cabeça. Então, eu já sou, por si própria, já muito metódica. As minhas coisas, elas têm que estar no lugar. O cabide, ele tem que estar virado pro mesmo lado. A minha roupa, ela tem que estar guardada certinha. Então, eu já sou por assim, né? Mas, assim, igual, por exemplo, em disciplina, principalmente atividade física. É uma coisa que eu preciso me esforçar, entendeu? Então, existem áreas que eu já sou muito disciplinada e outras que já nem O que, tanto. que será que é a dificuldade, né? Quem é disciplinado assim não conseguir levar disciplina para certas áreas, né? A gente tem esse problema, né? Eu acho que é o prazer, entendeu? Eu acho que tudo remete a Mas você prazer. tem prazer em ser disciplinada no seu computador? Te gera prazer ou te Me gera gera necessidade? É prazer. prazer. Ah, Assim, ó, eu falo que na hora que eu sento assim no meu. Eu abro meu notebook, põe uma xícara de café, acabou. Fala assim, agora eu atingi a alta produtividade, agora vai que vai, agora eu consigo estruturar as operações. Então, eu sinto prazer, entendeu? É prazer de olhar e tá tudo organizado. Eu tava vendo recentemente um podcast que eu não lembro quem foi que tava falando, mas fala que as pessoas que elas têm essa necessidade das coisas organizadas externas é ah, porque dentro o delas Danilo Gentili fala isso. foi isso. É, Então, será que eu não lembro se foi ele, uhum. mas porque a gente já Cabeça está bagunçada. muito acumulado de Uhum. coisas, muito acumulado. Igual tava vindo para cá já um monte de coisa, um monte de cliente e tal. Então, pelo menos aqui o meu externo ele tem que estar organizado. Para mim, aqui na minha cabeça eu ia de um em um e organizando desse jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta por conta de fase. Quando você trabalhava sozinha, como que foi sua sensação de ter que contratar o primeiro colaborador assim? Olha, Sentir insegurança? O que que passou na cabeça? Você insegura. lembra? Lembro, vixe. Ah, E ainda a minha primeira colaboradora tá até hoje comigo, né? legal. Eu falo assim que o meu maior medo quando foi iniciar uma primeira contratação foi de não conseguir pagar. E é por isso que eu tô perguntando. De não conseguir pagar, de não honrar com compromisso. E mais do que não conseguir pagar, eu sempre trago comigo que a gente tem que ser humano, né? Então eu tenho que ser correta. Então, é correto, é um pagamento correto, é aquilo que é justo, se a lei impõe é aquilo que a lei está. Então não é só pagar, é pagar Uhum. correto. Então eu sempre tive isso, eu não posso nunca pegar e ir lá e prejudicar um colaborador que está me ajudando, né? Então o Perfeito. meu maior medo era isso, não conseguir, Uhum. entendeu? Porque imagina, se
tem um colaborador ali, não é só ele, existe uma família por Sim. trás, né? Então a gente tem que ser humano nas nossas escolhas, eu falo. Lógico, o dinheiro ele importa, claro que ele importa, mas a gente é humano. Sim. Então, o maior medo era esse. Aí depois que foi um, aí depois aí veio outra, e aí ajustar perfil é muito difícil, né, Sim. numa empresa. Mas essa base que você tinha em RH te ajudou e te ajuda muito ainda nisso? Não. Olha, me ajuda muito, porque um exemplo, eu conheço, né? Uhum. Por ter muito tempo também de experiência e ter estudado sobre o assunto, é lógico que a CLT ela muda constante, né? Uhum. Mas eu já sei uma base, então eu sei que eu nem posso fazer errado, como também eu sei o que não pode me cobrar, que eu sei que não é. Uhum. Entendeu? Então já dá um norte, né? Mas assim, o RH eu não gostava. Eu também Eu não sou de gosto. exatas. Eu Uhum. sou de exatas. Eu E gosto você de número. Eu gosto de número. o consórcio, vamos voltar para o consórcio para a gente entender um pouco. Qual que é a diferença do consórcio e financiamento, para o pessoal entender bem hoje? Olha, assim, ó, tem que pensar que um consórcio ele é um crédito. Certo. Certo, Uhum. crédito. Então vamos partir aqui, um ponto inicial. Uhum. Porque muitas pessoas elas têm dúvida do que é um consórcio, né? Uhum. O que é uma carta de crédito? O que é um consórcio? Não, não, é um crédito. A Certo. pessoa ela contrata um crédito. E a tomada desse crédito, ela é feita conforme a necessidade do cliente, certo? Certo. Então, beleza, nós temos quais formas de crédito hoje no nosso país? Que jeito que alguém consegue comprar um patrimônio hoje? Financiamento. À vista, Ah, sim. financiado Isso. ou um consórcio. Isso. É. Existem ainda a gente até brinca, né? Existe uma quarta, mas essa não é viável, que é a agiotagem. É. Essa não é viável, essa não é Verdade. legalizada, Aham. né? Mas infelizmente a gente vê que acontece. Mas à vista, financiado e consórcio. Certo. Como que você vai fazer a compra de um bem? Uma dessas três modalidades, Certo. certo? Uhum. Então tá. Se no à vista o cliente ele sabe que ele se descapitaliza, ele perde rentabilidade, ele tem que olhar, a gente chama de custo de oportunidade. Quanto está custando essa oportunidade para o cliente, né? Então, beleza, aí a gente entra numa taxa. E no financiamento, esse crédito de financiamento, qual que é o custo dessa oportunidade? A gente puxa outra taxa. Uhum. E no consórcio, qual que é o custo da oportunidade? A gente chega em outra taxa. O dinheiro, ele tem um preço, Sim. né? Então, exemplo, do mesmo jeito que se a gente deixar aplicado, a gente ganha, se a gente pegar rápido, a Também gente paga. perde. É. Entendeu? Uhum. Então, é o jogo do dinheiro, a gente precisa entender. Quando eu vou fazer essa tomada? Esse é o ponto, porque o que acontece? Quando uma pessoa ela vai aderir em um financiamento, é uma pessoa que ela não é organizada, Porque ela vai pagar mais caro. porque ela vai pagar mais caro. Vai ficar mais cara a operação, vamos dizer assim, né? Caro. Não, vai ficar um absurdo de Uhum. mais caro, né? Às vezes as pessoas elas falam assim, porque o financiamento ele tem juros, o consórcio ele não tem juros, mas isso é o de praxe, todo mundo já sabe. Mas entender o contexto que eu acredito que é o mais importante para os clientes, porque eles não entendem isso. Lembra que a gente estava falando sobre A educação. entender do Aham. dinheiro? Sim. É Aham. isso. A gente precisa entender do dinheiro. Quando a gente sabe que é um crédito, peraí, eu tô falando de dinheiro. Uhum. Eu tenho que entender dele, né? Então, exemplo, a gente fala, eu vou te perguntar, você acha que o brasileiro ele é imediatista ou não? Ixi, imediatistíssima. Você acha? Eu acho. Porque ele é muita emoção, né? Você acha que é? Eu tô errado, não. É a sua opinião. Eu acho que ele é imediatista porque ele é muito. O brasileiro é muita emoção. Então ele vai pela emoção, ele compra pela emoção. Entendi. É isso, não? Você vai comprar uma casa daqui um mês? Não. Não. Daqui 5 anos? Sim, eu vou comprar. E 10 anos? Aí eu já quero ter algumas. Esse é o caso. O brasileiro, ele não é imediatista, ele é desorganizado. Ah, sim. Todo mundo sabe que vai querer, mas ele quer pagar mais caro por custo da desorganização dele. Tô entendendo o pensamento, a Entendeu? leva. Entendi. Entendeu? Você pensa assim, ó. Se eu já sei que eu quero um imóvel, um exemplo, vamos falar de imóvel, porque hoje não, É imóvel, sim. não tem nenhum milionário que não investe em imóvel. É certo. E Não a vida inteira sempre foi um bom investimento. Sempre foi a gente estuda, por exemplo, os judeus, que é a população mais rica do mundo, né? De fonte de riqueza dos judeus, o que eles falam?
É imóvel. Investimento, Uhum, ativos e fluxo. É o que eles têm de fonte de riqueza. Os ativos são imóveis. Então, peraí, investimento e fluxo, ter o dinheiro. Sim, para fazer bons negócios, né? E você precisa ter um negócio, um investimento é um negócio, uma empresa. Uhum, Então, tem que ter empresas. Tem que ser empreendedor, é a uhum, metodologia deles. uhum. Mas ativos físicos, imóveis, sempre foi e sempre vai ser um excelente negócio. Entendeu? Então você pensa assim, ó, você vai comprar um imóvel daqui 5 anos, certo? Aí Certo. vamos voltar lá para o custo da oportunidade, Sim. né? Vamos pensar em taxas. O custo da oportunidade ele tem um percentual. Aí agora a gente está vindo aqui para uma cadeia. Qual que é o percentual que você ganha só por deixar o seu dinheiro à vista aplicado hoje? Hoje, numa renda fixa, aí paga coisa de quase 1%. Vamos 1%. colocar 1% ao um por mês. cento, É, vai. Mas vamos ser um pouco conservador. Vamos pôr 0,8. certo. Pouco. É. Pouco, 0,8. Uhum. Beleza. Então, cuja oportunidade bem conservador, 0,8. Sim. Temos aqui 0,8. Num financiamento, hoje a taxa, quanto que o cliente ele vai pagar só de taxa para se ter o mesmo bem? De taxa de juros, você fala? É. Ah, hoje deve estar por volta de quase 2%, né? Tá. Daí Hoje a para gente. mais. É, porque Os se a Selic grandes bancos, a Selic hoje tá 14, 14,25. aí vai 2,5, né? Que Porque é um tem a grana. absurdo. É muito caro. A gente vê um exemplo em média, vamos colocar 1,7, 1,8. Uhum. Peraí, então, para você pagar para ter aquele dinheiro. Lembrando que um ponto muito crucial é que você precisa ainda ter uma entrada Sim. desse dinheiro, desse financiamento, certo? Uhum, é E verdade. aí depois a gente vai para um consórcio que é uma outra linha de crédito. Então, peraí, ó, o Marcelo ele quer aquele imóvel. Como que Uhum. ele vai fazer para ele chegar naquele imóvel? Organização. Hum, Entendeu? Ele precisa estar organizado para que ele faça mais com o dinheiro dele. perfeito. Entendeu? Aí a gente joga para um consórcio onde a taxa de administração é 0,07 0,07? mês. Entendeu? O custo Uhum. da disciplina. Uhum. Só que o brasileiro ele ainda não se disciplinou em fazer aportes mensais para se ter patrimônios. Entendeu? Uhum. Então, peraí. Vamos pensar agora em números para agora ficar Sim. mais didático. Hum. O cliente ele tem 1 milhão numa conta e ele quer um imóvel, né? Para que ele vai tirar esse 1 milhão, vamos falar de 0,8, onde ele está rendendo 8 mil por mês, para aplicar em um imóvel que talvez ele vai render 4? Peraí, ele já está perdendo a aplicação. Sem contar a liquidez que ele não tem na hora que é. Todo lado É, não é legal, né? então, peraí, à vista a gente já tá vendo que não tá sendo inteligente a operação Aham, dele. sim. E se ele for fazer refinanciado, piorou. Porque para que ele vai tirar 300 mil para dos 700 mil ele pagar lá 2, 3 milhões em financiamento? Peraí, o imóvel não vale aquilo. Uhum. A gente tá falando de um cliente que, Perfeito. né? Agora, Uhum. e no consórcio? Será que não é mais inteligente ele pegar desse 1 milhão, que ele tá rendendo 8 mil por mês, tirar meio milhão, aplica no consórcio, alavanca o imóvel de 1 milhão, ele tem o patrimônio, onde ele vai pagar uma parcela, vamos colocar ali média de 4 mil reais por mês, depois da amortização ele fica com uma média de 3 mil, pensa. E a gente pega uma taxa, numa redução de parcela, tal, faz o Uhum. rolê lá, a estruturação para ele, beleza, ele fica depois com uma parcela de uns 3 mil reais. Então ele tem o patrimônio de 1 milhão, mas nisso daqui ele ainda tem meio milhão rendendo 4 mil para ele por Sim. mês. E aí, então, ele tem do rendimento, paga a parcela dele do consórcio, ele fica com um imóvel que o próprio rendimento paga, tendo um saldo positivo ainda de 1.000, 2.000 reais, mas ele ainda tem uma liquidez do dinheiro dele que está aplicado todo mês lá, os meio milhão. Tá Uhum. entendendo? Quando a gente Perfeito. joga para uma realidade, Uhum. a gente já vê o custo das oportunidades. Para que esse cliente vai se descapitalizar para a compra de um imóvel? Não faz sentido, Não né? faz sentido. E nem isso, o consórcio, ele ainda hoje a gente vê ele como vários. A gente fala, já viu uma chave suíça? Não.
Uma chave suíça, aquela que se abre assim, aí ela Ah, tem o saca-rolho, sei aí o ela tem um punhado, sei, eu não canivete. sabia que chamava chave suíça. Aham, Aham. essa Eu daí. sei, A aham. gente fala que é o Ah, consórcio de imóvel, porque hoje com o consórcio de imóvel, o cliente ele consegue ter lucro na venda das cartas dele, ganha no ágio, existe um mercado aí? e vixe, Hoje, se eu quiser comprar uma carta absurdo. contemplada, existe. Existe. Que legal. Existe absurdo, absurdo. Aí a gente já entra para outro segmento, igual um Aham. exemplo. À vista, o cliente ganha 1% de rentabilidade. No financiamento, ele paga 1,7 mês, custo de operação. Uhum. Numa carta contemplada, ele vai pagar 0,708, custo de operação. Lembra Uhum. lá no consórcio? Uhum. A taxa. A carta contemplada, ela é assim, a gente tem que pensar nos créditos. Lembra lá Certo. os créditos? Aham. Então, beleza. No financiamento, o cliente vai pagar, vamos colocar lá 1,7% ao mês dessa Certo. operação, dessa tomada de crédito. Uhum. A carta contemplada, ela vai estar intermediário ali. O cliente ele vai chegar num custo de operação, a gente fala do 7, né? O custo efetivo total dessa operação. Certo. 0,7, 0,8, às vezes 0,9, dependendo a entrada, quanto que custa essa operação. Mas ainda é muito mais barato que o financiamento. E aí depois a gente joga para um consórcio, onde a gente vai falar de 0,1, 0,2% mês, Uhum. entendeu? Então a gente tem sempre que olhar a estruturação do dinheiro, como que ele vai custar para o cliente. Existem sim as cartas contempladas, mas existem as cartas contempladas porque existem investidores por trás Que já joga esse jogo aí no que já caso. joga esse jogo. Porque aí essas são Ganha no pessoas ágio. ganhando no ágio, porque ele tá sempre pagando alguma coisa lá, pensando, falou, a hora que eu for contemplado eu vou vender. É esse o jogo? É mais ou menos isso, mas existe o prazo que essa pessoa ela vai ser contemplada. Ah, tem que ter Por um. exemplo, Aham. a gente é uma metodologia, né, onde o cliente ele pode conseguir uma única carta de crédito. Ele define quando ele contempla. Isso que é a viabilidade Mas define como? Por conta de lance? de crédito, porque ele Ah, contrata em crédito. ah, Aí ele vai definir a utilização desse crédito uhum. quando ele contemplar. Sim. Entendeu? O cliente Uhum. ele tem essa liberdade de escolha. Então, um exemplo, depende, a gente monta um estudo para o cliente e faz a gestão da cota dele. Peraí, o Marcelo ele tem uma cota de consórcio que ela foi contemplada com 2 anos. O que ele pode fazer? Entendeu? Aí a gente vai Uhum. lá e mostra para você o que você pode fazer com essa carta. Entendeu? Então, um exemplo, tem um estudo que mostra até 40 meses, talvez esse cliente foi contemplado pelo sorteio vender a própria carta para ele ganhar no ágio. Uhum. Um exemplo, você contrata um consórcio onde você paga para um capital de 200 mil reais, vamos colocar lá 600 reais de parcela. Numa taxa reduzida, Uhum. num grupo que é um grupo novo. Então a gente consegue colocar lá para você fazer aportes mensais menores, mas um crédito contratado mais alto. Certo, existe essa possibilidade. Existe. E aí você pensa assim, ó, o Marcelo ele foi lá, contratou 600 reais por mês, ele tá pagando nessa carta. Com um ano ele pagou 7.200, com 2 anos 14.400. 2 anos, se a sua carta ela é contemplada, por exemplo, por sorteio, o seu crédito é 200 mil, Sim. você pagou 14, 14, é. certo? Mas você não pagou 14 de uma vez, você Foi pagou parcelado. fracionado. Aham. Então, beleza. Só para ir lá e financiar 200 mil, quanto que a pessoa ela tem que dar? Tem que dar 20%. Hoje já mudou, já tá É. média de 30%? 30%, e É porque o dependendo. risco tá maior, né? Aham. É porque o governo tá falido. É. Já não tem mais. O sistema de financiamento Uhum. já tem pouca verba. Verdade. Então você pensa assim, hoje 30% mínimo para conseguir esse crédito. Uhum. Dependendo de alguns bancos, Minha Casa Minha Vida 50%, Nossa. Itaú, Bradesco 50% de entrada. Então assim, são linhas de crédito, então, além de ser um absurdo os juros, ainda assim a entrada também ela fica inviável para o cliente, né? Uhum. Então, peraí, se ele precisa de 30% para dar de entrada num crédito de 200 mil, vamos falar que ele precisaria dar no mínimo 60 mil. Por quanto o Marcelo vende essa carta? Entendi aí onde é que tá o jogo. Mercado. Aí, peraí.
ó, vamos vender por 70 mil, sabe por quê? 60 mil ele vai dar para pegar ainda um capital com juros. Você tá vendendo por 70 para uma linha de crédito sem E juros. com valor de financiamento mensal infinitamente mais barato. Porque não tem juros. É, Entendeu? entendi. Mas aí então é bom para quem? Ixi, Para é quem muito bom. compra E e pra para quem quem vende. é um negoção pros dois. Tá entendendo? Ah, entendi. Uhum. É bom para os dois. Por isso que a gente fala que o consórcio ele é muito poderoso. Porque ele não é onde vê uma única parte do jogo. Ele vê o todo. Entendeu? Então, peraí. O Marcelo, ele pagou 14 mil e ele alavancou 70? Qual aplicação financeira te paga isso? Não, não existe isso. Não existe. Não existe. A gente vai estar falando ali de 56 mil de lucro. Em cima de 14 mil, Em né? cima de Em 14 foi pago. porcentagem, a gente vê Que foi pago parceladinho É. ali. Porque para você ter. Porque se a gente for falar numa aplicação financeira, você recebe sobre os 14, mas não no tempo integral. Porque o primeiro mês você recebeu sobre 600. Isso. O segundo mês você recebeu sobre 1.200. E por aí vai indo. Mas não, aqui você tá pagando no total. Entendeu? Então, peraí. Então a gente já viu que consegue ter um lucro. Mas depende, passou às vezes algum prazo, Marcelo, ele ainda não contemplou, aonde ele aplica isso? Aí vem estratégias, realmente vamos aplicar no imóvel. Mas aplicar em qual tipo de imóvel? Não, a gente tem que aplicar no imóvel para que a própria pessoa pague, mas não o inquilino. Talvez mude uma estratégia. Igual existem, hoje a gente vê, tem clientes que aderem, hoje está em alta o beach tênis, né? Adere a carta de crédito, coloca lá, aplica numa quadra, que o custo é muito baixo para construir. Traz uma rentabilidade lá para jogar, e a galera tá jogando, pronto, é um investimento. Outras, igual a gente tem casos, outros clientes faz o quê? Ah, pega apartamento, compra na praia e coloca lá para render, põe numa locação diária por Airbnb. Então ele já tem um outro nível de lucro, entendeu? Nessa operação. Então é entender. E depois no pós? Aí ele vai ganhar na rentabilidade, porque as cartas de crédito, elas sofrem reajustes anuais. Então, o reajuste é baseado em algum índice? Sim. Pode beber água se quiser. Se for, por exemplo, no imóvel INCC, automóvel IPCA. Você também trabalha com automóvel também. No Trabalha caso, né? também com carta de crédito para automóvel. Hoje o que mais sai é automóvel, deve ser. Por ser. Imóvel. Imóvel. Bom, vende muito automóvel, mas ali comigo a minha operação mais é imóvel. Ô Lília, existe ainda, não sei como que é que funciona, da pessoa fazer uma carta de crédito dessa aí, de 500 mil, por exemplo, e ela dá um lance embutido? Sim. Existe isso ainda? Existe. Você consegue, um exemplo, você pensa comprar um imóvel de 500 mil, dando um aporte de 150 mil. A gente consegue com estratégias de lance fixo. Entendeu? O cliente, ele contrata, um exemplo. Marcelo, ele quer um imóvel de 500 mil, mas ele não quer fazer aportes muito altos no lance. A gente entra com estratégia, que chama lance fixo. Você contrata um crédito de 700 mil, onde a gente pega uma redução na parcela para você não pagar sobre ele. Então, você paga 700. Se a gente pega uma campanha, igual a gente está numa campanha com 40% de redução, você vai pagar 40% a menos em valor de parcela, vamos colocar lá que você está pagando referente a 400 mil, seu crédito. Desses 700, a gente tem um teto de utilização de lance embutido. Então tem. Tem um teto de 30%. Então, peraí, do crédito. Se é 700, a gente pode usar até 210. Certo. A gente usa 210 mil do próprio crédito, pega 150 mil do Marcelo, dá de lance. Aí seria 210 embutido, mais 150 de fora. Isso. Aí você entrou com a sua oferta de lance. Contemplou, qual que é o crédito que o Marcelo pega? Vai dar 490 mil, certo? 500 mil, vamos falar. 500 mil ele pega, mas ele fez uma parte de 150 mil e ele ainda aderiu a esse crédito sem precisar pagar 100% dele antes de contemplar. No momento da contemplação, os 150 mil entra caindo, amortizando todo no saldo devedor. O seu crédito ele é reajustado no crédito de fato que você pegou, no valor que você pegou, liberado, 500 mil. Então, você nunca vai pagar sobre 700. Então existe isso aí. Existe. E qual que é a média de lances? Eu sei que deve variar, mas é um lance assim para contemplar hoje, em cima disso aí é mais fácil? A gente...
A gente fala assim, para um lance ser bom, em média de 50%. 50% é um lance bom. 50% é um lance bom. Uhum. O cliente ele não demora para contemplar, mas saem contemplações de 40%, no caso de imóvel, né? Por causa do lance fixo, todo mês tem as liberação de crédito através desse lance. Mas também, conforme o grupo ele vai passando mais tempo, aí a gente vai vendo percentuais menores de contemplação. Em percentual. Porque aí o grupo ele já entregou muito patrimônio, Já tem já menos tem muitas gente. pessoas Os contempladas. que têm mais paciência, então acaba fazendo negócio melhor no futuro, isso, né? Com certeza. Ganha muito mais porque por causa do tempo. Agora, para mim entender, isso aí é uma curiosidade minha. Igual fala assim, tem que ter um grupo, né? É isso. Então a pessoa que quer entrar num consórcio, ela tem que esperar montar um grupo, ou ela entra num grupo que tá andando. Como que funciona isso aí? Tudo depende. É. Tudo depende, porque, por exemplo, tudo depende da necessidade do cliente. Tem grupo em andamento e grupo novo. Mas a formação do grupo é o mais importante. Ah, sim. Entendeu? Hoje as pessoas elas não entendem. Elas falam assim: no banco a taxa tá melhor. Tá melhor a taxa? Então tá, vamos entender o porquê dessa formação de grupo, né? A gente vê, por exemplo, o banco ele vai pegar e vai ter ali uma taxa X, mais uma formação de grupo de 5, 10 mil pessoas no imóvel. Entendi. O nosso máximo é 900 pessoas. Qual que é a probabilidade do Marcelo contemplar num grupo de 5, 10 mil do que em 900? Será que a taxa realmente é um fator decisivo para essa compra do consórcio? A formação do grupo é muito mais importante. É 1 em 10 mil e o outro é 1 em 900, é assim? 1 em 10 mil é melhor jogar comprar aqueles bilhetes lá, é a mesma porcentagem. Aí por isso que as pessoas, elas banalizam tanto o consórcio, porque faz consórcio em banco, porque o gerente pede para ajudar ele. Entendi. Entendeu? E aí o gerente pede para ajudar, a pessoa não paga. Existe todo um histórico por trás de um grupo, né? Para a gente ver se o grupo ele é bom, tem que olhar a administradora, como que entrega, fundos de reserva. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos pensar numa linha de tempo, né? O consórcio de banco e consórcio de administradora própria, fechada, né? Quando o cliente ele adere ao consórcio, ele é tido pelo Banco Bacen como investidor, certo? Porque ele está fazendo aportes sem ter a tomada do crédito. Ele passa a ser devedor quando ele faz a tomada. Quando ele adquire. Então, beleza. Então, nós temos esse fator de entender como que é feita a formação do grupo. Quando um grupo, uma administradora, ela cobra uma taxa muito baixa no consórcio, o que ela quer? Não entregar o patrimônio. Porque por que o banco vai liberar crédito sem juros, sendo que ele tem financiamento para liberar com juros? É mais interessante para ele o financiamento. Com certeza. Mas qual que é o caso? Quando a gente vê grupos de banco, que a gente vê 5, 10 mil pessoas, é para quê? Para se ter muitas reservas aí do banco para conseguir liberar o crédito. Se a pessoa ela entra dentro de um grupo por uma venda assim, né? Me ajuda, isso e aquilo. Ela não está fazendo pensando no futuro dela. Ela está fazendo para ajudar o gerente. Só que apertou alguma coisa, ela vai deixar de pagar o consórcio. E aí existe muita entrada e saída de pessoas dentro do grupo de banco, que é grupos abertos. Peraí, se para ter a liberação do crédito precisa ter consorciados ativos e pagantes e tem muita gente saindo, você concorda que vai demorar a entrega do patrimônio? Vai. Porque o próprio grupo não tem recurso. Agora, qual que é a jogada das administradoras que já são grupos fechados, né? Como a que eu trabalho, é grupo fechado. Então, um exemplo, o cliente ele vai lá, adere a um consórcio, ele é tido como investidor. O que a companhia ela quer fazer para que esse cliente não saia do consórcio? Ela não é um banco igual a esses bancos. Ela vai liberar o crédito. Então, ela tem mais interesse, né? Para amarrar a pessoa, né? Isso daí. E aí é um interesse das Porque pessoas. o crédito, querendo ou não, o imóvel, querendo ou não, ele já fica de garantia. Então quer dizer que vai amarrando mais. É isso, né? Exatamente isso. Todo mundo quer fazer a tomada do crédito. Então a administradora ela vai lá, primeiro que ela faz a análise do crédito quando o cliente entra no grupo. O banco não. Ela faz essa análise antes para não ter problema de liberar depois. Isso, todo cliente que entra, ele já tem o crédito aprovado. Agora o banco não. Quando às vezes banco, às vezes algumas outras administradoras X
Vai pegar, contemplou, então agora eu preciso de um fiador, agora você precisa resolver essa Uhum, sua pendência, aquilo, e o uhum. cliente ele se frustra. Agora não, aqui o que, que ele faz? A gente avalia na hora que o cliente entra, tem o crédito aprovado, a gente entra com as estratégias justamente para quê? Antecipar a contemplação. Fez a contemplação, é interessante para a consorciadora, para que esse cliente ele fique pagando o consórcio dele, Uhum. ela continue captando recursos para liberar para mais consorciados. Perfeito. Entendeu? Tem Uhum. um estudo que mostra, dentro dessas administradoras, que é o quê? Eu sempre, antes de cadastrar em alguma administradora, eu sempre vou olhar como é feita essa formação de grupo dela. Como que ela se comporta no pós-contemplação. Por quê? Supõe que tem um grupo. Como que é que esse grupo ele contempla? Como que é o comportamento dessas administradoras? E varia muito, você Varia, percebe isso? É, tem isso varia. mesmo. Aham. Tem várias administradoras que entregam muito menos do que deve. Entendeu? Uhum, Então, exemplo, nas que eu trabalho, qual que é o caso? Existem uma média de 87 a 92%, depende muito de grupo, que varia, mas essa uhum. média de que todos os grupos contemplam todos até, em média, metade do prazo. Ixi, que legal. Porque tem uma entrega muito grande, tem Uhum. um número muito grande de contemplação. Então, você pega um consórcio de 200 meses, se sabe que tem uma probabilidade de que até 100 meses todos consorciados já foram contemplados, peraí, 200 meses talvez já não é muito tempo. É Hum. lógico que é menos tempo comparado ao financiamento, Sim. 360, 420. Uhum. Mas quando a gente pega e já traz para um amarroto de gente sendo contemplado antes, fica ainda muito mais interessante para o cliente aderir. Sim. Entendendo a formação do grupo, que ninguém entende hoje. Uhum. Todo mundo acha que o consórcio é só a taxa administrativa. Tem que ter formação certinha, né, Tem que tudo. a formação ela é mais importante do que a própria taxa. Ô, Lília, as empresas que você trabalha, chama, como que você falou? Eu trabalho hoje com Porto, É o Porto né? Seguro? Porto Tem Seguro capital aberto na bolsa, né? tem, Aham. bicha, Porto agora. A Uhum. Porto agora ela é banco, né? Uhum. Então, eu, inclusive. Mas é banco de varejo, não? Não, Ah. não. Aí tem a Servopa, que eu também trabalho com a Servopa, onde a gente também tem meia parcela, lance FIP para cliente que quer trocar automóvel, que é muito interessante, né? Uhum. E tenho também a Racon. Você conhece a Randon Caminhões? Sim. Da É da Racon. família ali, Aham, dos é da pessoal. família da Aham. Randon. Racon, Aham, da Randon. ela é da Randon. Uhum. Então, ela tem uns grupos de São consórcios antigos, né? Se eu não me engano. É. muito, muito Já- antigo. E aí já são operações maiores, mais para perfil de investidor, né? Uhum. Assim, eu sempre falo que a gente tem que olhar primeiro o que o cliente precisa, para depois eu apresentar o produto. Eu Uhum. não posso ficar refém de um único produto, porque Uhum. eu preciso atender o meu cliente, né? Ainda a gente fala muito lá na corretora. A gente é especialista no produto? É especialista, mas muito mais no nosso cliente, a gente tem que ser. Entender qual que é a demanda dele, o que, que é que ele precisa, porque não adianta eu vender um produto e na hora que ele for precisar não ser eficiente para ele. Então, a especialidade tem que ser o cliente. O Perfeito. produto é consequência. A Porto, essa pessoal que você falou, é de seguro ou é de consórcio? Ou é... Ambos. Ah, mas então A eles fazem Porto, todos. a Ah, Porto, uhum, ela se é uma infinidade, é uma prateleira de produto. Tem a uhum, operação de seguro, né? A Porto Seguro, tem a Porto Banking, que a gente já conta com cartão de crédito, com consórcio, com financiamento, uhum. já está abrindo home equity, então tem o CGC, né? Então tem essas linhas e existe o Porto Saúde, que é para saúde mesmo. Mas é seguro também, de saúde? Isso. É, Aham. legal. É. Então ela já tem várias vertentes dentro dessa companhia, né? Eu não sei se você tem os dados. O brasileiro, ele é bem, em comparação ao resto do mundo, ele é mais preocupado em fazer seguro, ou segue na média, ou ainda não é O muito. brasileiro, ele é preocupado em fazer seguro de automóvel. De automóvel, é. De automóvel. Alguns, assim, ó, a gente pega, vamos pegar aí uma média de 70% pensa em seguro de automóvel, mais uns 20% em empresarial, residencial e 10% em vida. Quando a gente já vai para países desenvolvidos, né, igual Estados Unidos, lá, primeiro que seguro é obrigatório, né? Em tudo, será? É, não. É todo É igual, setor? por exemplo, seguro saúde lá é É obrigatório. Tanto obrigatório. que para você viajar, você precisa fazer o seguro viagem. Porque você tem que pagar lá. Então você não entra no país sem o seguro, Uhum. obrigatório.
Hoje, porque o brasileiro ele não tem, porque a gente tem o SUS, né? Uhum, Então, o SUS ele já financia a saúde do brasileiro. Agora, em países desenvolvidos, aí já a gente já fala de obrigação ter o seguro. uhum. Enquanto que aqui não. E aqui entrega uma saúde de qualidade que dá inveja nesses países, né? Eu vou falar, a Ah, qualidade, a gente fala às vezes de qualidade de profissional, uhum. né? Mas o próprio programa de SUS é um programa muito inteligente. Sim, a O ideia que às vezes não favorece muito é o próprio brasileiro. é a A estrutura também, né? estrutura, o governo que a gente Uhum. lida, né? A mentalidade das pessoas. Hoje a gente vê um exemplo, hospitais que eles recebem verbas, mas a verba as prefeituras não fazem os repasses que são Que devidos, precisa entendeu? fazer. E eu vou Então, te falar, a pessoa, para ter coragem de mexer numa verba de saúde, tem que ter muito. Não tem que ter medo de Deus, não, né? Porque uma hora vai ter que pagar, né? vai ter que pagar, vai chegar Mais uma cedo hora ou que mais tarde. vai ter que pagar, não tem Você acha que a mentalidade, a mudança de mentalidade do brasileiro é possível acontecer? Eu acho que há muitos longos anos, sim. Vai um tempinho ainda, viu? Vai um tempinho. A gente fala assim, primeiro que tudo assim, não posso generalizar falando que tudo é governo, de jeito Uhum. nenhum, né? Porque tem gente que cresce, tem gente que estagna, tem Sim. gente, né? Mas assim, quando a gente vê um governo que ele não dá acessibilidade para a educação, a gente vê um governo, por exemplo, falando na própria educação financeira, que libera muito capital à custa do próprio empregado, tá entendendo? Já tá privando ele de buscar É, mais. Hoje a gente viu, né, a liberação do crédito pelo FGTS do trabalhador. Peraí, o cobrar trabalhador, 3% ainda, um 3,5%. absurdo. Mas O trabalhador, ele é um dinheiro que é dele vai e ter que. ele tá financiando para pegar o dinheiro que é dele. Isso aí eu achei que era. Quando eu ouvi a primeira vez, eu achei que era mentira. Eu falei, você tá gozando? Aí vai. Não, é E era verdade. verdade, é. É verdade, isso é um absurdo. A gente fala assim. E aí, na hora que abriu, já tinha mais de 3 bi solicitando de Então, interesse em ter. Tá entendendo? Então, por quê? Porque dá muito recurso para o brasileiro, só que ele não tem estruturação para aguentar isso. Então, ele entra numa bola de neve, ele é, não consegue sair daquilo. tá endividando ainda cada vez mais, Cada né? vez mais. Então, assim, depende muito. O fator muito decisivo, com certeza, é governo, mas, assim, as pessoas, elas querer fazer renúncias, entendeu? As pessoas hoje, elas querem a qualquer custo um prazer momentâneo. Ah, eu vou ali, vou comprar uma pizza, eu vou ali, vou comprar uma roupa, eu vou ali, vou fazer isso, eu vou ali, vou fazer aquilo. E às vezes é um dinheiro que conseguiria guardar. Hoje, um exemplo, R$ 300 por mês Você consegue e fazer. aplicar em 70 mil em crédito. 300 faz com 70 mil? Mas é carro ou é Imóvel. imóvel? Imóvel. Então, um exemplo, a pessoa ela não investe porque ela realmente não quer. Ela não está ainda comprando 70 É a mil. cabeça mesmo, É a precisa, né? Porque cabeça. oportunidade tem, né, no caso. Tem. Porque a pessoa para falar, mas se eu tivesse 300, se deixar de tomar uma cervejinha, de fazer alguma coisa aí, esses 300 reais acabam sobrando, né? Com certeza. A gente Que está não- falando de pessoas que às vezes não têm muitos Sim, recursos. é. Tá entendendo? Então gasta com muita bobeira, com Uhum, futilidade, com vaidades, uhum. que não vai trazer futuro para elas. Às vezes as pessoas elas vão lá, ficar gastando à toa, vou gastar com essas bobeiras, mas o amanhã vai chegar. Um consórcio desse de 300 reais com crédito de 70 mil, é quantos meses? 240. 240. A média é isso aí, não? É Ou essa a tem de média toda? do É essa média consórcio. mesmo, Aham. né? Essa média. A parcela, ela é ligada a variar, para aumentar, ela é qual índice que Se for segue? no imóvel, a gente vai lidar com índice de É INCC. sempre o INCC? Sempre é INCC para Aham, imóvel, nas cartas de crédito, né? aham. Então, por exemplo, só que o legal, a gente fala como rentabilidade, é o quê? Teve o caso de uma cliente. Ela contratou, não era uma campanha muito alta, mas ela contratou um crédito de 100 mil e ela pagava a parcela de R$ 600. Nossa, gente, é bom demais, né? Se for Muito pra bom. ver, né? Aham. É, 100 mil, R$ 600. Beleza.
Agora, igual numa campanha com essa parcela, ela vai contratar em média de quase 200, dependendo, né? Mas, enfim, vou dar o case dessa cliente. Ela contratou 100 mil e estava pagando R$ 600. Virou o ano, agora 2025, a parcela dela foi para 648. Uhum. Só que o crédito dela foi para 107 mil. Ah, então tem um acompanhamento em tudo, né? O No INCC crédito e na também é no parcela. crédito também. Ah. Só que a gente tá falando em um ano que ela vai pagar 500 vamos colocar R$ 600 em um ano Uhum. a mais na parcela dela referente a esse reajuste. Só que o crédito dela Aumentou subiu o preço. 6.400. Uhum. Aí, de novo, aonde que o cliente aplica R$ 48 por mês e rende 6.400 no ano? É, não, o negócio é interessante. Tá entendendo? Quando a gente. Por isso que os grandes jogam esse jogo. Uhum. Porque eles fazem conta, E porque eles- eles olham o custo da oportunidade, olham a operação. Aquele que se antecipa chega na frente primeiro. Não tem como. E eles jogam esse jogo faz muito tempo, né? Tem muito tempo. A gente, ó, só agora em março, eu não lembro o valor redondo, mas foram bilhões de crédito disponibilizados só pelos consórcios. Bilhões. Que legal. Eu não lembro o número, mas eu não vou falar para Uhum. não ser incoerente, mas é um número muito grande. Em 2024, a gente passou de 300 bi. Nossa, que beleza, É hein? um Que número movimento. estrondoso. Que legal. Como que foi? Que é a sua experiência lá? Você foi em Alphaville fazer o quê? Foi participar de algum curso? Imersão de Imersão? consórcio. Ah, é de consórcio. É de consórcio, entender como o mercado está se É, comportando. qual o grupo que realizou isso aí? Eu faço um mastermind, faço parte de um mastermind. O pessoal, eles são de Chapecó, Santa Catarina. Uhum. Que eles são ligados também a uma das maiores casas de investimentos da XP. E não sei se você sabe, a XP ela abriu agora para comercialização de consórcios. Não porque sabia. entendeu que os investidores não é inteligente tirar mais o dinheiro à vista. Compensa pegar no próprio consórcio, justamente aquele custo de Sim. oportunidade, Uhum. pegar no consórcio, manter o capital, porque em questão de 2, 3, 4 anos, a rentabilidade já paga a taxa, ele fica com crédito totalmente livre. Entendeu? Perfeito. Ele fica ali com uma liquidez muito maior, absurda, do que se ele tirasse o crédito dele, entendeu? Então aí eu faço esse mastermind, eu penso muito, acho que a gente precisa aprender com quem tá fazendo, não é o grande tá fazendo, vamos ter. Se a gente quer ser, a gente tem que ir, né? É certo. É igual fala, né? É a mesa que a gente senta. Se a gente senta numa mesa de 5 idiotas, a gente vai ser o sexto. Isso. Perfeito. Agora, se a gente senta numa mesa de 5 experts, a gente vai ser o sexto. Perfeito. Então, a gente tem que ir, tem que buscar, e aí eu sempre vou. Mas, tipo, só em 2024 eu já fui, eu acho que umas 10, passou de 20. Que legal. Nesses encontros, assim, Isso. e traz muita coisa, né? Aprende muito, né, Lili? Muito. Agora, igual, por exemplo, eu também, uma coisa que eu me dedico muito é aprender sobre gestão de pessoas, liderar a equipe, entender, né? Então, eu invisto muito nisso. Hoje eu conto com 3 mentorias que eu faço. Uma só para produto de consórcio, uma só para empresarial e uma só para gestão de equipe, né? Então, eu faço, igual essa de gestão de equipe, eu faço com esse pessoal da G4. Sim, Aí eu claro. faço mentoria com eles, né? Que legal. Eu acho que agora, não sei, mas um dos meus próximos projetos, o que eu quero é já participar do G4 Club, né? Que é já assim, é um investimento um pouco mais alto, mas eu sempre acho que vale a pena investir. Bom, investir. Claro. Investimento não é só sobre dinheiro, é muito Claro. além. Então eu faço bastante. O investimento em conhecimento, ele vai te trazer resultado financeiro no Exatamente. futuro. É sempre E nem só para mim, as pessoas que estão junto comigo, Sim. né? Hoje a gente até conversa bastante lá na corretora, o quanto que a equipe mudou quando eu decidi mudar. Né? Ela é reflexo. Que eu ia falar, a equipe é o dono, gente. Não adianta, né? Eu falo, se a equipe vai mal, a culpa é do dono. Se ela vai bem, a culpa é do dono. E até o perfil, não sei o que acontece, parece que eles vão entrando na mesma frequência ali. Se você é bagunçado, eles vão ficar bagunçado igual. Se você é organizado, eles vão ficar organizados igual. É assim, né? É desse jeito.
lá na corretora, né? O pessoal do G4 ele fala, a gente aplica, chama Código de Conduta, Ética e Cultura dentro da empresa, né? Então lá na corretora a gente tem o nosso código. Uhum. Então, um exemplo, na corretora a gente até brinca, não pode ficar reclamando, né? Uhum. Não pode. As coisas a gente cuida como se fosse nosso. Aí Uhum. que a gente faz o melhor para o nosso cliente. Se alguma coisa precisa ser feita de forma que seja. Sabe quando paga, a pessoa ela vai lá e suborna? Sim. Não é para nós. Se o negócio é Uhum. errado, não é para nós que somos da LP. Que legal. Então a equipe ela entra nisso. Então a equipe ela entra, é toda uma. Não é que não tem problema, de jeito nenhum. Uhum. Ainda mais que na minha equipe é todo mundo mulher. Uhum. Tem uma pessoa que fica no marketing. E tem uma outra É só operação de mulher, a vendas. maioria é mulher, No tudo? escritório de Guaíra é só É. mulher. Aham. Uhum. E aí, então tem, mulher tem dia que uma não tá bem, e Uhum. assim é normal, né? Mas no geral é uma equipe que é muito engajada. Legal. Às vezes elas veem, ó, tá acontecendo, não, vamos parar, porque lembra o código. Ó, vamos isso. Então, uma precisa de ajuda, a outra vai lá e ajuda. A gente é um time. Eu Uhum. falo que a gente é um time de futebol, né? Uhum. Um time de futebol. Tem o que é o goleiro, tem o que é o atacante, tem o que é o volante, tem o que é o capitão, mas o foco é na bola. A bola Perfeito. é a venda. A gente precisa vender, mas tudo precisa caminhar certinho para que ocorra a venda. Então, todos os nossos processos têm que andar em conjunto para chegar e atender, porque a venda, a gente entende que a venda não é boa para nós, ela é boa para o nosso cliente. Ah, que legal. Tem esse pensamento, é bom. É para o Todo nosso mundo. cliente. Igual o cliente ele vem, eu falo, mas não é o que eu tô precisando. Não por arrogância, mas por trazer ele para a realidade. Sim. É para você, é para te ajudar, é para você conseguir aquilo que você quer. E hoje a gente vê quantas pessoas, igual a gente olha o seguro, a gente não que a gente quer que os nossos clientes batam o carro ou tenha sinistro, mas é só ali que ele vai ver o nosso trabalho. Ô, Lili, onde fica o escritório de vocês lá em Guaíra? Fica ali no Nobreville, perto da Lagoa. É Ah, sim. um bairro que chama Nobreville, é na rua 16, número 95. Aí as redes sociais que tem é a sua ou é também da Tem a da empresa? corretora também, que é LP.Seguros e Consórcios. Aí tá aí, viu, gente? Eu vou anotar aí no cantinho. Ah, Já segue. é. Mas praticamente as meninas também fazem o próprio delas, que elas também vendem, né? Uhum. E aí elas já é o meu marketing, elas já vão indo, já vai fazendo, e é desse jeito. Mas tá bom, então. Ô, Lili, eu quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo, ter feito essa visita para nós aqui e também levar para o nosso público aí esse assunto interessante, você vê, até eu aprendi mais hoje sobre o mundo do consórcio, como que é, a gente pensa muito que pensa em outros tipos de investimento, mas o consórcio aprendi hoje que é um grande investimento, né? Com certeza. Mas, ó, eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí, né, você ter separado esse tempo, o convite, e estamos aí junto, que precisar, pode dar um alô e consórcio só passar o CPF que eu já dou um jeito para você. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado, viu, Lília? Nada. Quero deixar um abraço a você que ficou conosco até agora aí e pedir a você que não é inscrito se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo Metamorfose.